Você já foi chamado para ter uma conversa clara, objetiva, com o presidente, com a área de comunicação do presidente? Claro. Mas veja, já tive algumas conversas, já me coloquei à disposição para ajudar, para conversar. Tem pessoas em comum que estão trabalhando para ajudar. Você já falou com o Sidônio? Já conversei com o Sidônio. Não, eu agora, sei, mas para falar sobre a comunicação. Não, já conversei com ele, já falei sobre isso. Agora, um ponto que eu tenho dito é que eu não acredito só no esforço de comunicação. Normalmente, a comunicação, digamos que a perna mais frágil. Então você tem um governo que, se ele apresentar alguma dificuldade de avaliação, inventar um negocinho. Estou falando de essa relação que você tem com os evangélicos, por que é que você é tão popular? Por que é que você conseguiu 78? Você já teve condições de explicar isso claramente? Veja, já falei, mas não de forma assim, vem aqui para uma reunião para tratar isso com a gente, não. Foi muito mais conversas informais. Acho que está na hora, desculpa. Conversas informais. Alfredo, está na hora, não está na hora? Mas o que eu diria é que o desafio não é só comunicação, é a integração, né? Você tem a política, comunicação e gestão. É a base de qualquer governo. Tem que ter, além de ser uma base, tem que ter uma integração. Por exemplo, eu tenho um núcleo de gestão e eu faço monitoramento regular das coisas, das ações, das metas prioritárias da prefeitura. E nesses monitoramentos de gestão e o núcleo de comunicação, o núcleo de gestão, eu tenho sempre a presença da comunicação acompanhando. Por quê? Quando eu estou monitorando uma secretaria e eu estou vendo a carteira de obras dela, por exemplo, ou de programas a serem lançados, você tem uma pessoa da comunicação acompanhando a reunião também. E aí eu digo, esse programa daqui, quando fizer isso, a gente vai anunciar, depois a gente vai fazer 2 ou 3 atos desse tipo daqui para as pessoas entenderem. Isso faz diferença. Outro exemplo, e eu falei isso pro Sidônio. Você vai ter um programa da saúde agora muito grande. Agora tem especialistas, certo? Isso. 10 eixos. Primeira coisa que eu disse é o seguinte, cheguei a falar com o Padilha e com o Sidônio. Vocês têm que se ligar que tem um probleminha aí, que é o seguinte... São 10 eixos, basta não, 3. Mas ele é muito bem desenhado, o programa. Ele é muito bem desenhado. São 10 eixos. Mas eu disse, em quantos equipamentos federais o paciente vai entrar para fazer algum tipo de atendimento? Praticamente nenhum. Quantos hospitais federais o Brasil tem? Tem alguns poucos universitários. O que é que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, pegar a cidade de São Paulo, vai mandar lá X milhões de reais para um mutirão de exame, vai doar 3 máquinas de radioterapia de não sei quantos milhões, vai fazer, enfim, um pacote lá de muitos milhões de reais. O prefeito vai pegar aquilo dali e vai lançar tudo como iniciativa dele. Tem dúvida que vai acontecer isso? Não, nenhuma. Pronto, aí ele... Não vai nem citar o governo. Aí ele preparou toda a estrutura e quem fez a festa foi o adversário dele. Então, o que é que eu faria? Você tem que ter um profissional de UX, experiência do usuário, para fazer isso. Eu fiz lá, porque eu entendi, quando eu fui fazer os mutirões de cirurgia e exame, eu vi rapidamente, a gente vai fazer isso tudo, gastar 35 milhões, e ele vai fazer num hospital da Santa Casa, ele vai fazer num hospital filantrópico, ele não sabe que quem está fazendo aquilo é a prefeitura. Aí é outra coisa, você pega um mutirão de exame. A pessoa está 1 ano e 6 meses esperando, certo? Aí você lançou um mutirão e ela fez o exame. Se você não avisa que ela está no mutirão de exame, ela diz, poxa, tá vendo? Depois de 1 ano e 6 meses, foi agendado. Se você avisa, dizer, foi pensado, estruturado, um mutirão, e agora você vai fazer parte de um mutirão que, graças a esse investimento de 35 milhões da prefeitura, você vai ter acesso. Ela vai dizer, caramba, eu estava muito tempo esperando, mas agora lembraram de mim. Então, muda a percepção das pessoas. Isso é transparência, isso é você informar para a pessoa o que é está acontecendo. Então, só para fechar, esse exemplo desse programa de saúde, se você não tiver uma equipe de UX, experiência do usuário, pensando nisso, as pessoas não vão saber que foi o presidente Lula que fez e que, de fato, vai ter sido ele que fez chegar na ponta. É um governo digital, analógico ainda. É isso. Comunicação... Tem que ter, mas aí isso é mais. Você não adianta comunicação, você tem que ter... Eu tenho um gestor lá de UX. Quem é que tem isso? Articular política, comunicação e gestão.
Agora, você sabe o que me deixa abismado enquanto você fala? E eu acho que o Reinaldo também, porque tá no olhar dele. Você foi prefeito do Recife com 25, 26 anos? Foi com 26 anos. 26 anos. Você aprendeu tudo isso como? Antes? Muita coisa eu aprendi Você chegou lá, vamos lá, quantos habitantes tem o Recife? 1.500.000. Você chegou a uma cidade, uma das capitais, uma histórica capital brasileira. Com conflagrações ideológicas históricas, que é maravilhoso. A tua primeira campanha foi dura. Foi uma campanha dura, inclusive embate, digamos assim, muito acirrado, né? Virulento em alguns momentos. Você se elege com 26 anos de idade, sem nenhuma experiência administrativa, como prefeito. Você não tinha gerido uma cidade de 1,5 milhão de pessoas. Quem é que você traz? Quão importantes foram essas pessoas? Como é que se organiza um governo com 26 anos de idade, sem nenhuma experiência, e isso se convola numa experiência tão bem sucedida que 4 anos depois você se reelege no primeiro turno com a votação recorde e, enfim, e vem se consagrando como um dos melhores prefeitos do país. Das capitais foi a maior reeleição, né? Parece que teve uma cidade só que teve... a terceira ou quarta. Teve uma... Teve o Macapá... Maceió isso. E Recife, Salvador. Aquela sigla que o governo Maceió... Você trouxe gente da equipe que era do teu pai? Aí vamos lá, o que é que eu tenho? Eu tenho uma equipe que tem pessoas com experiência e pessoas jovens. Vou dar um exemplo aqui. Secretário de Planejamento. Uma pessoa que eu tinha convivido com ele quando eu era estagiário, há, 10 anos, 12 anos antes. E ele nunca tinha trabalhado na gestão pública. Eu disse, não, ele vai ser meu secretário... Estagiário de quê? Você tem sido estagiário de... De engenharia. De engenharia? Ele era um engenheiro? Não, ele é economista, era numa consultoria. Ele trabalhava como... Terceiro estagiário na rede privada, no sistema privado. Exato. Em consultoria privada. Eu era engenheiro, ele era economista. Mas eu, desde o início, disse, a energia desse cara é boa. E ele é inteligente, é do bem. Inclusive é seu fã. Ele trouxe... Mande um abraço. Manda um abraço para Felipe Matos. Quem é aí. Felipe? Felipe Matos. Felipe Manda um abraço Matos. para ele. Felipe Matos. Um abraço. Aí, tá vendo? Tá fazendo bem pro menino. Menino é bom, hein? Boa. Menino é bom. Já garanti mais 6 meses ele trabalhando pra mim. Mas aí eu disse, pô, esse cara tem que estar comigo. Convidei ele pra ser secretário de Planejamento. Aí muita gente, João, como é que tu vai botar o cara pra ser secretário de Planejamento? E ele disse, bicho, tu tem certeza que tu tá me convidando? Eu disse, tem. Mas falaram como você botar o cara porque ele não tinha experiência pública. Porque não tinha experiência pública, nem ninguém conhecia ele, né? Tá, ele só sabia fazer conta. Que bom. Mas aí era no sentimento. E aí eu peguei Maíra, por exemplo, que foi secretária de Finanças. Ela nunca tinha sido secretária, assumiu a Secretaria de Finanças. Eu pedi a indicação... Que não é pouca coisa. Ela é gestora governamental e é economista mas também. Anterior ela já tinha sido secretária executiva de desenvolvimento econômico, economista. Isso, Maíra. E ao mesmo tempo peguei... Esse é o nome do romance do Darcy Ribeiro. E ao mesmo tempo peguei pessoas que tinham trabalhado com meu pai, tinham experiência de muitos anos na gestão pública, e fiz um time que, assim... eu acho que você tem que ser equilibrado. Mas você ser equilibrado não significa você ficar num espectro muito curto, assim, de não risco. Você pode equilibrar indo num extremo e no outro extremo. Que você, a média, vai dar também. Foi isso que eu fiz. Eu peguei pessoas com muita experiência e certa tradição na gestão e pessoas muito ousadas. E a média disso dá equilíbrio. Quem te deu esse modelo? Foi você? Você pensou lá sozinho, dormindo, deitado, e falou assim... Foi negócio já intuição. Intuição, assim, muito sentimento. E aí mas, João, você ganhou... Tem duas coisas. Você ganhou, deitou e falou assim... Zorra, e agora? Ganhei. Não, o que é que eu preciso fazer? Pegar os melhores quadros que eu já sei que são da gestão... e garantir que ou eles venham trabalhar comigo ou que fiquem na prefeitura e apostar em nomes que eu quero ousar e que dê certo. E você sabia que você tinha uma tradição em jogo. E sabia. Porque era uma família, na verdade. Não, e eu sabia Queira ou não, ia dar certo. Tinha os Arrais ali. E com um pai que tinha o Campos ali. Tinha um peso ali. Todo mundo e você que fazia um reunião. Mocinho, menino. Todo mundo. Eu disse, eu não tenho o direito de errar. Não tenho o direito de errar. Não tenho O que mais se falava sobre seu pai é que ele era um cara que descomplicava as coisas na burocracia de Estado. Ele era um fazedor. Fazedor. Agora, o que é que eu acho aqui que é importante?
eu tive algumas decisões que... Fazerção era dele, não era? Chegou a ser meio um logo ali. Eu me lembro que ele um lema. Eu me lembro que ele cantava as pessoas. Não, ele era assim, ele era um sim ou não? determinado em resolver problema e descomplicar, né? Sim. Ele dizia assim, meu filho, dizia todo mundo isso, mas dizia a mim também, problema não gosta de intimidade, gosta de solução. Tem gente Como é que é problema? Não gosta de intimidade, gosta de solução. Aí dizia, tem gente que pega o problema, bota no colo, cuida, leva pra casa. O problema que é solução, é enfrentar e resolver. Sensacional. Você ganha intimidade com o problema. Oi, problema, querido, problema. Mas eu vou citar assim, 2 momentos que, na minha opinião, foram importantes para a gente chegar onde eu cheguei. Nos primeiros 15 dias de janeiro, veio a vacinação, pandemia. E eu... 2021, né? 2021. Não, claro, prefeitura, 2020 Aí o que é que eu fiz? Primeiro, Isso. em dezembro, eu visitei o Butantan, aqui, do governo de São Paulo, para saber como é que estava a vacina. Isso. E fiz contato com Nízia, que era na época presidente da Fiocruz, para entender como é que estava. E falei com a Fundação Lema, que estava estruturando a doação de uma linha de produção para a Fiocruz. E eu vi que ia ter vacina. Todos disseram, João, se prepara que vai ter vacina. No Brasil o governo federal compra a vacina, dá para o Estado dá a vacina e seringa e o município aplica. E aí, qual era a minha tese? Eu disse, meu Deus, vai ter vacina. Bolsonaro sabe que vai ter vacina. E ele não está dizendo porque ele vai virar um problema para os municípios aplicarem. Vão ter ouro em pó, vai fazer o quê com isso? Porque quem aplica é município. Sim. E aí foi quando eu chamei a minha equipe e eu determinei um sistema de agendamento 100% digital, que é todas as pessoas para se vacinar no Recife escolheram dia, local e horário. O cidadão escolheu para se vacinar. E tinha que fazer um cadastro digital. Quem não tivesse um meio digital podia ir num dado de saúde ou da assistência e fazer o cadastro com um assistente social lá. Graças a essa ação, eu criei o maior cadastro digital de um governo do Brasil, é o nosso. 100% da população tem cadastro digital. E eu consegui fazer um modelo de gestão que os serviços chegam na ponta por forma digital. Então, isso foi decisivo. E eu só fiz porque tinha pandemia. Então, imagino que é uma cidade de 1,5 milhão, tem 1,5 milhão de cadastros digitais. Se São Paulo tivesse todo mundo cadastrado, isso ajudou muito. E o outro foi chamar a equipe logo esse cadastro digamos assim, para qualquer finalidade. Você tem os cidadãos... Para serviços. Como diria Jair Renan, você tem os cidadãos todos cadastrados de Recife. Aí como é que funciona? Eu tenho um Conecta Recife. Com isso, eu consegui catalisar. Eu transformei digitalmente os serviços. Hoje, 94% já são digitalizados. E eu saí do que era serviço a 3 cliques para serviço a 0 clique, que é o futuro de qualquer gestão. O que é isso? Eu sei, Valfrido, quem ele é, onde ele mora. E com isso, enfim, as informações pessoais dele, eu sei o que é que ele tem de direito. Quais são os direitos que ele tem? Então, eu oferto o direito para ele sem ele nem saber que tem. Isso daí é a excelência da gestão e nada gera mais credibilidade do que isso. Isso é defender a democracia. É você fazer o serviço público funcionar e você surpreender as pessoas por vias democráticas. Então, por exemplo, você tem um filho de 3 anos. Bacana. Ao ele completar o aniversário, você vai receber um WhatsApp dizendo, parabéns, seu filho completou 3 anos e com isso ele tem que atualizar essas 3 vacinas. Vai em tal unidade, tal horário que lá você pode se vacinar com ele. Você coloca o seu CPF na nota fiscal de serviço. Aí no final do ano gera um crédito de IPTU. A cidade ficava com esse crédito que as pessoas não utilizavam. A gente envia para todas as pessoas quantos reais ela tem de crédito para ela poder descontar no IPTU dela. Sabe qual foi a primeira reação quando a gente fez isso? As pessoas achavam que era um golpe. É um golpe, não é possível. A prefeitura está dizendo que tem R$253 aqui para dar de crédito. Então, eu só consegui fazer
tudo isso porque eu tomei adesão de vacinar digital e o que demoraria 10 anos para fazer, eu fiz em 6 meses, que foi eu ter um maior banco de dados e de informação e de transformar com que isso virasse uma cultura de gestão impregnada. Tanto é que hoje em dia a gente do Brasil inteiro indo para lá para ver o que é que a gente está fazendo. Não é comunicação, é governo digital, né? E outro ponto, eu lembro também, ainda nesse mês de janeiro, eu disse à minha equipe, eu não quero inventar a roda. Eu quero que vocês olhem aqui 10 governos de capital, o que foi bem sucedido e mal sucedido. Quem tem 80% da avaliação, ganhou com 70% e muito. O que é que essa turma fez em comum nessas cidades e quem errou, o que é que fez, porque eu quero aprender... Porque bom não é aprender com seus erros, é aprender com o erro dos outros, né? Aí eu quero aprender com os erros dos outros e com o acerto dos outros. E 2 coisas eu vi ali, do ponto de vista de gestão fiscal. Equilibrar a despesa do pessoal e aumentar a capacidade de endividamento para fazer a operação de crédito de longo prazo. Então, no primeiro ano, eu fiz um contingenciamento grande, subi a nota de crédito do município e rodei um plano de investimento de longo prazo, fruto dessas medidas. Então, assim, isso eu vi com 30 dias de gestão. Se eu não tivesse feito isso no início, não ia ter dado tempo de fazer, né?